É preciso falar sobre suicídio e nesse vídeo eu vou procurar lhe ajudar a identificar o que faz uma pessoa cometê-lo. Em 2017, 11 mil brasileiros tiraram a própria vida. E um dado importante é que boa parte deles deram sinais de que isso iria acontecer, mas as pessoas que estavam ao seu redor, seus amigos, seus familiares, não perceberam. Foram perceber isso só depois do ato, que começaram a ligar, que tinha frases de desesperança, quer dizer, a pessoa já ia dizendo que a vida não valia a pena, que ela não estava gostando de viver, que ela estava sendo um fardo para as pessoas. É claro que depois que acontece, você liga essas frases. Mas por que as pessoas não conseguiram de alguma maneira identificar isso? Porque muitas vezes para ela o suicídio não é uma possibilidade. Então, ao ver o outro triste, ao ver o outro mal, não necessariamente a pessoa já imagina que o outro vai ter a própria vida. Até porque tem inúmeros motivos que fazem com que a pessoa cometa suicídio. Possa desde estar passando por um processo depressivo, estar com uma doença grave, teve um desapontamento amoroso, teve um fracasso financeiro, passou por bullying, passou por situações que ela não gostaria de viver, ou mesmo não se identifica construindo aquilo que ela queria. Só que com essa variedade de problemas, você às vezes não consegue identificar que realmente a pessoa que está passando por aquilo ali vai cometer suicídio. Mas tem um ponto que, se for identificado, fica muito mais fácil de se compreender e poder atuar para ajudar a pessoa, que é o que se denomina de desesperança. Como é que se identifica isso? Se identifica vendo a diferença com que ela vive daquilo que ela gostaria de ser. E para eu identificar isso, eu posso entrar numa conversa perguntando como é que ela gostaria que os outros vissem ela. Mesmo que se você não consegue fazer essa pergunta diretamente, mas pode estar entrando nesse assunto. Mas procure identificar qual é a visão que ela gostaria que as pessoas tivessem dela, porque provavelmente é diferente do que ela está vivendo. E essa diferença entre aquilo que ela está vivendo e como que ela gostaria de viver faz com que ela entre num processo de esperança se ela acha que não vai alcançar aquilo que ela desejava. E isso é possível porque a pessoa, quando começa a pensar de maneira negativa, não há limites. E não há limites porque o pensamento, como a imaginação, é o que se denomina de subjetividade. E na subjetividade se está falando do irreal, que é diferente, por exemplo, de um objeto real. O que é um objeto real? É aquele objeto que está na natureza, que está sob as leis da física. Imagine que você está num quarto fechado, você quer sair, você vai precisar abrir a porta, você não vai passar por ela, né? A realidade, o objeto real, ele impõe limites. Na subjetividade não, a pessoa, se quiser, ela está imaginando estar num quarto, daqui a pouco ela já imagina que está numa praia, que está numa montanha, ela não precisa ir até a praia, ela simplesmente já se imagina lá. Quer dizer, é o que se denomina dessa situação mágica. E exatamente por não ter limites que a pessoa, às vezes, quando sofre demais. Você já deve ter visto pessoas que não têm essa ideia de cometer suicídio, mas elas são muito intensas. Quando elas estão alegres, ela não tem limite, ela está super feliz, mas quando ela se desaponta com algo, aquela tristeza pega muito forte para ela. Quer dizer, porque ela não tem esse limite. É exatamente essa falta de limite que faz com que, quando a pessoa entra num processo de desesperança, aquela desesperança é muito forte. Por isso que é importante o quê? Fazer com que ela reflita a situação da qual ela gostaria e qual é o caminho necessário. Porque se ela fizer isso, ela começa a ver o que se denomina aí de uma luz no fim do túnel, ela começa a ver o que ela realmente poderia fazer. E se ela tem isso, ela se motiva. Ela não vai para um processo de querer findar com a própria vida. Até porque, geralmente, quem se mata, não se mata porque não quer mais viver. Ele não quer mais viver a vida que ele está levando. Se ele conseguisse alcançar os seus desejos, os seus projetos, ele seria uma pessoa motivada. E é isso que nós precisamos, de alguma forma, ajudar as pessoas que têm essa desesperança. É fazer com que ela comece a construir algo para a sua vida. Algo que seja possível. E não deixar ela no que se denomina de uma ideação suicida, quer dizer, essa ideia fechada
e irreal que faz com que isso se amplie a ponto de achar que tirar a própria vida vai ser a solução dos seus problemas. Até agora, o que eu procurei explicar é se conseguir identificar essa desesperança na pessoa. Não significa que se você encontrar alguém que tem essa desesperança, você vai ser o responsável por tirar ela dessa situação. Mas se você conseguir identificar que realmente ela não está bem, não está apenas triste com a situação, mas ela não está vendo esperança para a sua vida, é importante procurar ajuda. Pode ligar para 188, o Centro de Valorização da Vida, que eles vão dar um apoio. Você pode procurar um profissional de psicologia, você pode procurar um médico, mas é importante que você procure profissionais que possam dar uma estrutura para essa pessoa, para tirar esse peso que ela está vivendo, esse desânimo que ela está vivendo, essa desesperança, e começar a construir algo para a sua vida. Isso vai ser fundamental para que ela, em vez de querer desistir da vida que ela está levando, que ela resolva realmente construir algo para si. É claro que são situações sugêneres, como eu falei no início, são vários motivos, às vezes são situações extremamente graves na sua vida, mas a vida é exatamente isso, é você enfrentar as situações, ultrapassar as dificuldades e construir. Você tem que construir uma obra, você tem que construir uma vida. A vida não é simplesmente feita para ser vivida, mas ser vivida e construir algo. É isso que vai valorizar a pessoa, é isso que vai dar um sentido para a sua vida. Porque esse sentido da vida ele precisa ser construído no próprio caminho que ela fizer. Então fica aí a dica, identificou uma desesperança, não confunda só com uma tristeza, peça ajuda. Vamos diminuir em muito esse número de suicídios no Brasil. É necessário dar apoio a essas pessoas estão sofrendo e elas precisam de apoio. Aqui no canal tem outros vídeos também sobre esse tema, é importante assisti-lo até para compreender melhor esse drama e divulgar, compartilhar para que pessoas que possam estar passando por essa situação também consigam se identificar e possam pedir ajuda. Aqui embaixo tem meu telefone, entre em contato, o que eu puder estar ajudando será o máximo de prazer. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.